Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqui, com todas as suas famílias. Que nós possamos, então, mais uma vez, nos debruçarmos, né, na palavra do Senhor, mais uma vez nos alimentarmos deste maná, porque diz a Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor declara, aqui em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Contra esta luta espiritual, temos que usar armas espirituais. As nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que nós possamos, então, estar revestidos no Senhor e na força do seu poder, com toda a armadura, a fim de que permaneçamos firmes, né, até o final. Vou compartilhar aqui a tela, qualquer coisa vocês me avisem se tiver algum contratempo. Então, vamos revisar o que foi falado ontem, rapidamente, para nós darmos seguimento a essa segunda parte da mensagem. Então, ontem nós vimos justamente a questão de que o livro do Apocalipse, na revelação profética que Deus nos deu, nos apresenta 3 atores globais. Esses 3 atores estão se contrapondo ao povo de Deus. Quais são eles? O dragão, a besta do mar e a besta da terra, também conhecida como falso profeta. Nós vimos também que o dragão não é apenas mais um meio, não é apenas mais um poder. Na verdade, ele é como se fosse a conexão, como se fosse o liame, a argamassa entre todos os demais. Por quê? Porque quando você adora a besta do mar, você está dando glórias ao dragão, você está adorando o dragão, e porque a besta da terra fala como o dragão. Então, todos os 3 têm essa natureza draconiana, por assim dizer. Todos os 3 têm esse propósito. O dragão, religiosamente, representa, de forma ampla, o espiritualismo, principalmente as crenças relacionadas ao contato com espíritos familiares, com espíritos dos mortos. Nós vimos isso porque o dragão é chamado de antiga serpente, e a antiga serpente trouxe dentro dos seus fundamentos lá para Eva aquelas 2 afirmações, que é a primeira, certamente você não vai morrer, e a segunda, você pode ser como Deus. E nós vimos que especificamente o Espiritismo propaga essas ideias, mesmo que meio mascaradas, porque o Espiritismo diz que por meio de sucessivas reencarnações, o ser humano, o espírito, vai se aperfeiçoando até atingir a perfeição ao lado de Deus. Nós vimos então ontem também quais são os 5 fundamentos do Espiritismo e por que nenhum deles está de acordo com a revelação cristã. Cabe a cada um de nós a tarefa do estudo da palavra do Senhor e de considerá-la como um tesouro escondido, a fim de que nós possamos, né, resistir aos enganos finais. Mas então vamos dar seguimento, né? Como a gente disse e reiteramos, né? Os 3 atores globais estão todos unidos num só propósito. E uma das maiores provas e evidências que nós temos disso é Apocalipse, capítulo 16, verso 13 e 14, onde diz lá o seguinte: antes, porém, da gente começar, vamos fazer uma breve prece ao Senhor. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, graças te rendemos por mais uma oportunidade na qual temos de abrir a tua palavra, de meditarmos nesses assuntos tão relevantes para este tempo. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar me usando como teu canal mais uma vez, preparando o entendimento dos que ouvirão este assunto tão vital, e que o Senhor possa neutralizar as forças do mal neste momento, que a tua palavra seja exaltada, a tua verdade seja compreendida, em nome de Jesus. Amém. Então eu peço que você preste atenção, porque a sequência é lógica. Caso você fique de fora por algum detalhe, talvez não entenda, né, a sequência do assunto. Então,
vamos nos concentrar aqui e depois vamos fazer os esclarecimentos necessários. Apocalipse 16, verso 13 e 14 diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só que interessante. Esses 3 espíritos imundos, temos no Apocalipse um outro grupo de 3, que também vão ao mundo inteiro. Quais são os outros 3? Os 3 anjos de Apocalipse 14. Então, é como se esses 3 espíritos imundos, porque o que é um espírito? Um espírito aqui nesse contexto é um anjo caído, não é verdade? Os demônios são anjos caídos. Então, esses 3 anjos aqui, 3 anjos caídos de Apocalipse 16, estão se contrapondo aos 3 anjos de Apocalipse 14. E eles estão, então, num empreendimento de enganar, de uma forma final, os habitantes da Terra, imediatamente antes do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Por que, então, eles são semelhantes a rãs? Creio que alguns aqui já saibam, mas é sempre bom repetir, né? Quando, então, Moisés foi na presença de Faraó, lá no Antigo Testamento, que foi que Moisés disse lá para Faraó, ele disse, deixa ir o meu povo, caminho de 3 dias no deserto, para que eu celebre festa ao Senhor. E aí Faraó disse o quê? Nem pensar, vocês não vão sair daqui, porque vocês são os escravos, né? E aí Moisés fez alguns sinais perante Faraó, para mostrar, né, a legitimidade do seu pedido. Ele deixou cair o seu cajado, lançou o seu cajado no chão, e ele se transformou no quê? Se transformou numa serpente. Mas Faraó tinha os seus magos, os seus feiticeiros, que pela tradição o nome deles é o quê? James e Jambres. E James e Jambres, com as suas ciências ocultas, conseguiram produzir serpentes também. E aí Faraó começou o processo, né, de endurecimento do seu coração, a fim de não dar ouvidos à voz do Senhor. E aí na primeira praga, qual foi a primeira praga? O rio Nilo se transformou em sangue. Mas James e Jambres, a história nos conta, conseguiram também produzir sangue com as suas ciências ocultas. Na segunda praga, que foi a praga das rãs, o Egito todo foi tomado por rãs, mas James e Jambres também conseguiram produzir algumas rãs. Mas parou aí. A partir da terceira praga, que foi a praga dos piolhos, os magos de Faraó não conseguiram mais fazer uma imitação, uma contrafação. Eles disseram e tiveram que reconhecer. Isso é dedo de Deus, é o que a Bíblia nos diz. E aí não puderam mais continuar essa contrafação. Então, as rãs produzidas por James e Jambres foram o último engano que Satanás, naquele contexto, conseguiu produzir para tentar enganar ali a corte do Egito. Então, da mesma forma, aqui em Apocalipse 16, nós vemos que esses espíritos semelhantes a rãs simbolizam uma última tentativa das forças malignas de segurar as pessoas no engano e de promover, né, os enganos, os embustes de Satanás e seus espíritos associados. Então, aqui nós temos essa situação. De um lado, nós temos os 3 anjos de Apocalipse 14, que representam quem? O povo de Deus, que está empenhado no projeto de restaurar a brecha, né, endireitar as veredas para que o país se torne habitável, restaurando então o fundamento da lei divina, restaurando então a questão da interpretação profética e apontando novos deveres para o povo de Deus. Por outro lado, nós temos esses 3 espíritos semelhantes a rãs, cuja intenção é a mesma de Lúcifer desde o começo, porque ele foi assassino e homicida e jamais se firmou da verdade. O objetivo final é a transgressão da lei divina e levar o mundo inteiro nessa rebelião. Qual texto de Jesus nos lembra esse texto de Apocalipse 16? É Mateus 24, 24, por exemplo. Que diz Jesus aqui?
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, aqui está o problema, né? Veja só, aqui Jesus está falando que os falsos cristos e os falsos profetas irão operar grandes sinais e prodígios, assim como os espíritos semelhantes a rãs, que são operadores de sinais e prodígios. Em outras palavras, os espíritos semelhantes a rãs vão vir, né, com uma roupagem cristã, com um caráter piedoso. Ou seja, não vai ser uma coisa escancarada, uma coisa distinta totalmente da verdade, mas algo semelhante à verdade, a fim de confundir, a fim de enganar. Então, os espíritos professarão fé nas Escrituras, fé no Evangelho. Certo? E qual vai ser, então, o grande carro-chefe do engano de Satanás para os últimos dias? Aonde, então, o inimigo das almas estará depositando todas as suas cartas, né? Fazendo a sua aposta maior. Então, se você for lá no livro Grande Conflito, página 588, aqui Ellen White esclarece de alguma forma qual vai ser esse engano. Diz assim: através dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás submeterá o povo aos seus enganos. Através da atuação do Espiritismo, milagres serão realizados, os enfermos serão curados e muitas maravilhas inegáveis serão realizadas. Satanás decide uni-los, cristãos e mundanos, num só corpo, e assim fortalecer a sua causa, varrendo todos para as fileiras do Espiritismo. Os papistas, os protestantes e os mundanos aceitarão igualmente a forma de piedade sem o poder, e verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e o início do tão esperado milênio. Olha só, quantas revelações. Então, aqui está o engano final, a frente principal. É o Espiritismo. Veja só, o Espiritismo que vai estar atuando por meio de sinais e maravilhas, como está aqui no início do texto, e Satanás decide uni-los, unir todo mundo, cristãos, e aí você tem vários segmentos do cristianismo, e mundanos, ou seja, também pessoas que não têm religião e pessoas de outras situações, confissões religiosas, de outros credos, né? Todas essas pessoas, Satanás decide uni-los num só corpo, a fim de fortalecer a sua causa, varrendo todos para as fileiras do Espiritismo. E aí, o que as pessoas vão pensar nesse grande movimento de conversão mundial, nessa harmonia? Verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e o início do tão esperado milênio. Ou seja, quando vos disserem, que a Bíblia diz, quando vos disserem paz e segurança, quando os líderes espirituais estiverem apontando inúmeras eras de desenvolvimento, eis que sobrevirá a repentina destruição. Aqui será o falso milênio, a falsa paz, um período de desenvolvimento, né, positivo para a humanidade, porque haverá um grande interesse espiritual, mas será pelo motivo errado, será pela causa errada, porque vai ser produzido justamente por esses espíritos semelhantes a rãs, conforme a gente leu no início. E aí nós vemos o seguinte, que Ellen White diz o seguinte: o espiritismo vai crescer, o espiritismo vai ser o laço de união universal. Aqui nesse texto, entendemos. Mas o que o espiritismo diz a respeito de si mesmo? Será que o espiritismo acredita mesmo que ele se tornará isso tudo? Será esse laço universal? Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos. Não recomendo a leitura, mas quem já leu sabe que o Livro dos Espíritos é organizado na forma de perguntas e respostas. Então, Allan Kardec, quando começou a sua pesquisa em 1855, ele pegou assim um grupo de 3 ou 4 adolescentes médiums, e essas adolescentes médiums usavam uma caneta especial e passaram a escrever as respostas que ele fazia para os espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é assim. E aí é interessante por quê? Porque na pergunta 798 do Livro dos Espíritos foi perguntado o seguinte à egrégora espiritual: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas?
Então, olha só a pergunta. E aí, o que foi, então, que os espíritos responderam? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Então, aqui de forma clara, aqui os espíritos estão afirmando, de fato, o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. As ideias irão se espalhar, as pessoas aceitarão. Então, vemos então de um lado, Ellen White afirmando, o Espiritismo vai crescer, todos serão varridos para lá. Por outro lado, o próprio Espiritismo afirma, se tornará crença geral. Então, nós temos a confirmação de um lado e outro lado, de que este engano de fato crescerá, e será um dos enganos finais de Satanás, né? Então, nós precisamos nos preparar nesse sentido. E aí, quando você volta lá para Mateus 24, 24, que nós lemos a princípio, Jesus disse, né, que surgirão falsos cristos e falsos profetas. E o Espiritismo aceita o Evangelho, aceita a Bíblia como uma base para a sua crença. Ou seja, os espíritos professam fé nas Escrituras, professam fé em Jesus. E aí por isso que o engano se torna ainda mais sutil. Não é uma coisa tão desmascarada. Por isso que muitas pessoas acabaram aceitando, infelizmente, esse tipo de embuste, né? E é muito importante, irmãos, que nós estejamos seguindo o verdadeiro Jesus, porque a Bíblia fala que existem 2 Jesus, né? Existe um verdadeiro e o outro Jesus. Então, onde nós encontramos isso? 1 Coríntios, vamos então ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4, a partir do verso 2, 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 11, vou confundir aqui. 2 Coríntios 11, a partir do verso 2, Paulo diz o seguinte: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, aqui Paulo está afirmando que na igreja de Corinto havia, então, esse problema. Os coríntios estavam, então, ouvindo certas ideias que não estavam de acordo com o puro e simples evangelho de Jesus, do Jesus real, que não estava de acordo com a lei e os profetas, e assim estavam escutando ensinos de um outro Jesus, estavam recebendo um outro Espírito Santo, estavam crendo em um outro evangelho. E qual então é a característica desses obreiros que estavam apresentando essas falsas ideias? Aqui no verso 13 do mesmo capítulo, Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui está o caráter desses que estão apresentando esse outro Jesus e do próprio outro Jesus. Quem é esse outro Jesus? É o próprio Satanás, que tem o poder aqui, né, de se transformar, de se travestir em anjo de luz. E aqui está o problema, porque justamente os enganos vêm de uma forma sedutora, de uma forma que cativa. E esse é o problema aqui em Corinto, esse era o problema em Corinto. Somos informados, então, pela profecia bíblica, que há muito tempo Satanás tem se preparado para esta obra mestra do engano. Há muito tempo tem havido essa preparação para que, então, o último engano se manifeste no mundo, que é justamente
quando o próprio Satanás personificará a figura de Jesus, né? Como está aqui também sugerido em 2 Coríntios 11. Então, vamos ler aqui a citação de Ellen White sobre essa verdade. No livro Grande Conflito, página 623, ela diz o seguinte: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Então, veja só. Imagine, por exemplo, então, que esta figura, na forma de Jesus, aparece na Terra. E aí, de repente, todos os holofotes estão virados para ela. E então, esse falso Cristo vai, por exemplo, nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, discursa perante toda a comunidade, em um discurso televisionado, extremamente midiático, e apresenta algumas das mesmas verdades que falou 2000 anos atrás. Diz, por exemplo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E tem o mesmo jeito, a mesma voz, a mesma forma. Ninguém pode dizer que não é Jesus, exceto pela doutrina. Aí estará a diferença. A diferença estará no ensinamento. A diferença estará na doutrina. Então, somente aqueles que forem diligentes estudiosos das Escrituras é que poderão colocar essa diferença. E também pela forma da volta de Cristo, né? Cristo, em sua segunda vinda, não tocará o solo. Ele permanecerá nas nuvens e o povo será arrebatado para o encontro do Senhor entre nuvens. E depois esse cortejo vai subir para a casa do Pai, onde há muitas moradas, conforme João 14. Então, também a própria forma dessa vinda é enganosa. Então, é por isso que é necessário o estudo das Escrituras, o estudo constante da Bíblia, a fim de que não caiamos nesse engano final, que Ellen White chama quase invencível. E aí, um detalhe interessante dessa citação é que Satanás não virá sozinho. Ela diz assim, no final do parágrafo: declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com a luz e a verdade. Ou seja, ele vem também com os seus ministros, com os seus anjos. E claro que os anjos não vêm na forma de anjo, na forma como eles são. Eles vêm também de outras formas. E como é que será isso? Esses acompanhantes, né, de Satanás nesse engano. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro Viagem ao Sobrenatural. Eu creio até que aqui nesta sala já trouxeram mensagens relacionadas a este livro, Viagem ao Sobrenatural, escrito pelo Roger Morneau, né? Então, não custa relembrar que Roger Morneau foi, em sua juventude, um jovem que se envolveu com uma elevada seita de adoração satânica, e então, neste lugar, ele passou a ter conversa com um sacerdote desta seita, um sacerdote satanista, que passou a explicar para ele qual seria o grande plano dos espíritos para o engano da raça humana. Várias coisas foram ditas, e na parte suplementar deste livro, isso aqui você encontra na parte suplementar do livro Viagem ao Sobrenatural, ou na entrevista que o Roger Morneau deu no YouTube. Aqui, Roger Morneau esclarece qual é o plano principal dos espíritos de demônios para enganar a humanidade. O sacerdote satanista disse o seguinte: espíritos de demônios irão se declarar como habitantes de planetas de galáxias distantes e que estão vindo para advertir os habitantes da Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo seriamente seja feito para evitar isto. Os espíritos, através de um transmédium,
conversarão com pessoas influentes. Os espíritos prometerão que, se as recomendações deles forem seguidas cuidadosamente, elas conduzirão o planeta em uma gloriosa nova era de paz e prosperidade, e haverá felicidade perfeita durante 1000 anos. Então, esse final lembrou muito aquela citação de Ellen White que nós lemos a princípio, quando então as pessoas verão nesta união o início do tão aguardado milênio. Então, aqui o plano principal dos espíritos de demônios, de acordo com essa informação que Roger Morneau nos deu, é justamente esse engano alienígena. Ou seja, os espíritos virão com uma roupagem extraterrestre, com o objetivo de justamente advertir os habitantes da Terra sobre a destruição iminente do planeta e trarão então a solução para estes males, né? Justamente a solução seria o quê? Como a gente sabe, a aprovação de leis que aparentemente são benéficas, mas que estão em contraponto com as leis do Criador. Então nós temos aqui esta ideia. E será que nós vemos isto acontecendo? Veja que os espíritos, através de um transmédium, como está aqui no meio, conversarão com pessoas influentes. Então, este espírito de demônio, ele se apresenta a um médium como um espírito extraterrestre. E aí este médium recebe a canalização, recebe a informação do espírito, e o médium, que é uma pessoa influente, repassa a informação para outras pessoas. A princípio seria isso, certo? Será que nós vemos isso já acontecendo? Será que existem médiums que afirmam que têm contato com inteligências de fora da Terra? Já no próprio tempo de vida do Roger Morneau, porque isso aqui foi em 1946. No tempo de vida de Roger Morneau, ele disse que havia uma mulher chamada Shirley MacLaine. E essa mulher, que ainda está viva, hoje está com seus 90 e poucos anos, essa mulher, Shirley MacLaine, disse que teve contato, sim, com espíritos de outras galáxias. E que tem essa mensagem, teve essa comunicação com esse tipo de entidade, inclusive deu entrevistas e tudo mais. E o próprio Espiritismo já é uma religião que tem uma abertura muito grande para esse tipo de engano, para esse tipo de manifestação. O Chico Xavier, que foi o maior médium do Brasil, ele disse o seguinte, numa entrevista, essa entrevista foi publicada em 2012 por um conhecido do Chico Xavier, o Geraldo Lemos Neto. Chico Xavier disse sobre esses seres, ele disse assim, são grandes inteligências, capazes de divisar todas as faixas de vida nos diversos planos da matéria física e espiritual, são de uma bondade extraordinária e protegem a civilização terrena, assumindo um compromisso com Jesus de nos guiar para o bem. Um dia que não vai longe, eles terão a permissão do Cristo para se apresentarem a nós, à luz do dia, trazendo-nos avanços tecnológicos, médicos e científicos nunca dantes imaginados. Então aqui está. O Espiritismo abraça esse tipo de ideia justamente e coloca, né, pelo menos Chico Xavier colocou, uma expectativa de um encontro com esses seres. Não mais o encontro espiritual, só do ser com o médium, mas o encontro físico, um contato maciço com a humanidade, que não vai longe, né? Que não está muito distante, como disse aqui nessa entrevista. E aí, será que nós já temos alguma informação em relação ao tempo em que isso vai ocorrer? Chico Xavier disse na entrevista que ele deu no programa Pinga Fogo, em 1971, que era um programa de entrevistas que acontecia naquela época, onde eram chamadas pessoas de influência para esclarecer dúvidas, e Chico Xavier foi num desses programas. Foi uma das maiores audiências que esse programa teve, foi quando Chico Xavier esteve lá. E aí ele disse o seguinte, olha só, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, ou seja, uma guerra nuclear, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Então aqui nós temos o período de 50 anos, ele disse assim, esse período de 50 anos começou em 1969,
quando ocorreu a ida do homem à Lua, né, de acordo com a história. Então, contando de 69, contando 50 anos, chegamos a 2019. 2019 é conhecido como a data limite, quando os 50 anos se encerraram. E aí Chico Xavier diz que após esse período, se não tivéssemos uma guerra nuclear, e nós não tivemos, teríamos a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Ou seja, nós já estamos no tempo, de acordo com esse médium, em que já há uma abertura para um contato com esses seres, né? Lembrando que isso aqui não é profecia, isso aqui é agenda, né? Agenda oculta, né? A profecia pertence a Deus, somente Deus conhece o futuro. Mas aí nós estamos observando, né, as táticas do inimigo e estamos então tirando, né, conclusões com base nisso. Isso está de acordo com o testemunho do Roger Morneau, que ele disse que esse é o grande plano dos espíritos para enganar a raça humana. E aí, aqui no Brasil, nós temos uma escritora muito conhecida, palestrante, ela é médica sensitiva, chamada Mônica de Medeiros. Mônica de Medeiros conta que tem contato desde o ano de 2004 com um espírito que vem da constelação das Pleiades, inclusive chamado Sheiliana, né, que ela chama o nome do ser lá. É um ser das Pleiades, que se auto-intitula, né, e que veio justamente aqui na Terra, desde 2004, para ajudar a humanidade na ascensão, na regeneração. Então, justamente, ela escreveu esse livro, Projeto Contato, com muitas informações. Também escreveu o livro Nova Terra, Nova Raça Humana. E justamente toda essa manifestação desses seres tem o objetivo de quê? De unir a raça humana, justamente como disse lá Ellen White no começo, um laço de união universal. No livro Projeto Contato, na página 28, ela escreve o seguinte: nessas minhas experiências em todo tipo de lugar, percebo que a espiritualidade e a ufologia caminham absolutamente juntas, com o mesmo objetivo, tendo a mesma trajetória e estratégia de auxílio ao planeta e à raça humana. A fraternidade branca e seus mestres ascensionados têm a mesma intenção dos espíritos de luz, cuja intenção é a mesma dos extraterrestres mais evoluídos, igual à intenção dos anjos e santos da Igreja Católica, e que é a mesma dos caboclos, índios e outros da Umbanda. Então nós temos aqui essa ideia justamente de que todos eles estão unidos, e o objetivo é justamente o objetivo maior, é trazer essa concórdia, para que então o mundo seja um e possa então o falso Cristo se manifestar. O que é que Ellen White diz a respeito disso tudo? Isso é um teatro. Evangelismo, página 622. Ellen White diz: o mundo é um teatro. Um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o engano da injustiça naqueles que se estão unindo em sociedades secretas. Então aqui está, esse é o grande objetivo, né? Não é nenhum outro. E por falar em sociedade secreta, vamos falar então de Alice Bailey, né? Alice Bailey de vez em quando ela é citada. Alice Bailey e seu marido estiveram envolvidos com a... depois se desmembrou e foi para um caminho próprio. Foi considerada profetisa e sumo sacerdotisa do movimento da Nova Era, e ela foi considerada profetisa porque ela recebeu mensagens de um espírito tibetano, desse nome aí, que tem esse nome, e ela então recebia mensagens, e a partir dessas mensagens ela escreveu dezenas de livros, entre os quais esse livro aqui, The Externalization of the Hierarchy, a externalização da hierarquia. Esses livros foram publicados numa editora fundada por ela, chamada Lucifer Trust. Mas aí esse nome causou uma polêmica muito grande na época, porque Lucifer Trust significa o quê? Confiança em Lúcifer. E aí depois o nome da editora foi mudado para Lucis Trust, que ficou mais ou menos, né? Tirou tanto daquele nome. Então, o que a Alice Bailey diz no livro A Externalização da Hierarquia, para a gente colocar mais essa informação. Em primeiro lugar, o que é a hierarquia? A hierarquia é, para nós cristãos, os principados e potestades que governam este mundo tenebroso. A nossa luta não é contra o carne e sangue, é contra os dominadores deste mundo,
espirituais, né? Então, nós temos a hierarquia como sendo os anjos caídos. E a Alice Bailey fala sobre a externalização da hierarquia, ou seja, a manifestação. E ela fala de forma muito interessante, nessa passagem aqui, ela diz: portanto, um grande novo movimento está prosseguindo, e uma interação. Isso continuará até o ano de 2025. Durante os anos intermediários entre agora e depois, mudanças muito grandes acontecerão, e na grande Assembleia da Hierarquia, realizada como de costume a cada século, em 2025, a data, com toda a probabilidade, será estabelecida para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. O presente ciclo, do momento atual até aquela data, é chamado tecnicamente de o estágio do precursor. É preparatório em sua natureza, testável em seus métodos e destinado a ser revelador em suas técnicas e resultados. Então, aqui nós temos a ideia de que esse ano de 2025, o que isso significa? De acordo com Alice Bailey, a cada século, a cada ano 25 de cada século, existe uma grande reunião espiritual das potestades, nos níveis espirituais, né? A última reunião aconteceu em 1925. E aí Alice Bailey está apontando a próxima reunião que ia acontecer, porque Alice Bailey faleceu em 1949. Então Alice Bailey está dizendo a próxima reunião, ela está apontando para a próxima. Ela disse: olha, definitivamente em 2025, quando vai ser realizada de novo uma reunião espiritual, nessa data será estabelecida, com toda a probabilidade, o primeiro estágio para a externalização da hierarquia, certo? E o período que vai até essa data, até 2025, é chamado tecnicamente de o estágio do precursor. Precursor é algo que prepara, é algo que vem antes. Na Bíblia tem alguém chamado de precursor. Quem é chamado de precursor nas Escrituras? João Batista, né? Qual foi a função de João Batista? Preparar o caminho do Senhor, aplainar o terreno para então que Jesus viesse, né, na sua primeira vinda. Então, Alice Bailey, não sei se de forma consciente ou inconsciente, aplica todo o período como sendo estágio do precursor, para que depois de 2025 as coisas já vão ser mais avançadas, já vamos estar mais próximos ainda dessa manifestação, pelo menos de acordo aqui com essa revelação. Como que será realizada a externalização da hierarquia, né? Ellen White diz: o objetivo final das últimas é a apresentação das últimas cenas do engano, que é o quê? Satanás apresentando-se como Cristo. Mas isso tem um plano. Se esse é o objetivo principal, tem que haver fases. E aí, de acordo com a própria Alice Bailey, existem fases para a manifestação do falso Cristo. Qual é as fases, né? Quais são? Primeira fase: discípulos iniciados isolados em várias partes do mundo realizam uma obra de enunciação e demolição de princípios, os quais servirão de base para a fase seguinte, que cortou aqui a palavra seguinte. Então, nessa primeira fase, é uma fase o quê? Doutrinária. É uma fase de princípios. Aqui nós temos o quê? A publicação de livros. Nós temos a produção esotérica. Então, muita gente está nessa fase aqui. A própria Alice Bailey, que escreveu vários livros ocultistas. A Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. O Aleister Crowley, que também foi outro ocultista muito famoso, muito conhecido. E nós temos vários outros que estão nessa primeira fase. Nessa primeira fase, então, nós temos a produção dos princípios, das bases do sistema de Lúcifer. Na segunda fase, qual é a segunda fase? Discípulos e iniciados passam a assumir funções políticas e altos cargos na maior parte dos países do mundo. Eles são os construtores do novo mundo, da nova civilização, e irão implementar a nova religião. Então, nessa segunda fase, nós já temos vontade política. Deixou de ser apenas princípio e passou a ser lei, passou a ser política pública. Então, nessa segunda fase, nós temos a aprovação de leis. Nós temos, então, como diz aqui, na maior parte dos países do globo, pessoas envolvidas com o ocultismo estarão ocupando cargos, altos cargos, não só nos governos, mas também nas empresas, nas indústrias internacionais. Tudo isso com o objetivo de construir uma nova civilização e implementar uma nova religião. E aí, a primeira fase
prepara a humanidade para a possibilidade do aparecimento do falso Cristo. Já essa segunda fase, quando você tem de fato leis e coisas sendo feitas, prepara definitivamente para o aparecimento de Satanás, né, como Jesus. Então, por quê? Porque para que isso aconteça, é necessário que a humanidade toda esteja preparada, esteja numa sintonia, para que chegue à terceira fase. A terceira fase é o estado em que Cristo, o outro Cristo, e os mestres da sabedoria, que são os seus acompanhantes, podem fazer aparecimento público e começam a trabalhar publicamente e externamente no mundo dos homens. O tempo da sua vinda será dependente do sucesso das fases anteriores. Ok? Quando que isso vai acontecer? Essa terceira fase. A própria Alice Bailey disse que não sabe, não compete a ela, porque isso depende da própria humanidade. A humanidade precisa estar envolvida nos enganos. Então, quer seja breve ou um pouco mais além, esse estado chegará. E aí, então, Satanás poderá aparecer nesse sentido. E aqui nós temos algumas datas para a gente prestar atenção, de acordo com todo esse pano de fundo histórico que nós temos, né? Que é isso aqui. Linha do tempo, 3 séculos de transição planetária. Então vamos explicar rapidamente o que é transição planetária. Transição planetária, meus queridos, é um conceito dentro do espiritismo, que é o seguinte: o que é uma transição, em primeiro lugar? Transição é uma mudança de estado. Você vai do ponto A ao ponto B. Você transicionou. Transição planetária porque é global. Então, uma transição planetária é uma mudança nos padrões sociais, políticos, econômicos, educacionais de todo o mundo, que hoje é uma aldeia global, de acordo com alguns analistas. Então, transição planetária é um período de mudanças que a Terra está passando. O objetivo da transição planetária é preparar o mundo inteiro para o aparecimento do falso Cristo. Só a título de informação, abrindo mais um parênteses, o Espiritismo coloca classificações nos planetas do universo. Os planetas podem ser primitivos, de provas e expiações, de regeneração e provas, regenerados, felizes ou celestes. Então, essa classificação vai dos mundos mais primitivos até os mundos mais desenvolvidos. Qual é a classificação da Terra, de acordo com o Espiritismo? Mundo de provas e expiações. De acordo com o Espiritismo, hoje nós somos um mundo de provas e expiações, mas está acontecendo uma transição planetária. A transição planetária vai fazer com que a Terra dê um salto de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e provas. Este aqui que é o falso milênio, este aqui que é o tempo da falsa paz. A Terra está quase no final da sua transição planetária, de acordo com o Espiritismo, quando ela passará de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e provas. Quando ela chegar nesse nível, então, nós teremos completado a transição planetária e o mundo estará preparado para a recepção dos enganos finais. Então, vamos para as datas. Primeira data, 1857. Essa segunda data aqui, na parte de baixo. O que aconteceu em 1857? Publicação do Livro dos Espíritos. Levou cerca de 2 anos para o Livro dos Espíritos ser publicado, porque eram perguntas e respostas, como eu já expliquei para vocês, e aí, para compilar tudo isso, levou certo tempo, e aí em 1857 foi publicado. Só que aí o que acontece? Alguns anos depois, foi publicado um outro livro espírita chamado a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nesse livro, os espíritos dizem, olha, começou a transição planetária 1 século antes da chegada do Espiritismo, em 1857. Então, a transição planetária começa 100 anos antes de 1857. Então, se você pegar 100 anos, retroceder 100 anos de 1857, você vai chegar a 1757, que é o início da transição planetária. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que o Livro dos Espíritos levou 2 anos para ser publicado? Então, ele começou mesmo em 1855. Então, 100 anos antes de 1855, você chega a 1755, que é a primeira data ali da parte de cima. Só que para nós, que somos estudantes da Bíblia, 1755 é uma data muito importante, muito emblemática, porque foi o que aconteceu em 1755, o grande terremoto de Lisboa.
Coincidência ou não, na verdade não é nada coincidência, 1755, o grande terremoto de Lisboa, é a data mais antiga que nós conseguimos puxar no passado para o início do tempo do fim, certo? Então você tem, lá se você for estudar o livro Grande Conflito, de Ellen White, ela vai apontar 1755 como sendo o grande terremoto de implicação profética. E é a data mais antiga que nós conseguimos pegar na história recente para o início do tempo do fim. E de acordo com muitos historiadores, inclusive, o grande terremoto de Lisboa foi um evento que marcou o início da Idade Moderna, porque ali nós tivemos o início da Revolução Industrial e a decadência do Império Português e a ascensão de outros fatores que levaram aonde nós estamos hoje. Então, é 1755. Então, o que para os espíritos de demônios é transição planetária, para nós que somos estudantes da palavra de Deus, é início do tempo do fim. Ok? Para que não reste dúvida nenhuma de que isto é um engano, essa ideia de que haverá um período de paz e prosperidade no futuro, Ellen White recebeu, menos de um ano depois que o Livro dos Espíritos foi publicado, Ellen White recebeu em 1858, 11 meses depois, a visão que ficou conhecida como a visão do grande conflito. Nessa visão foi mostrada a Ellen White justamente a proporção que o espiritismo ganharia no mundo. O espiritismo que tinha acabado de surgir no ano passado, anterior a essa visão. E aí, essa visão você encontra no livro Primeiros Escritos, na parte que fala sobre a visão do grande conflito. E nós vamos ler aqui uma parte dessa visão. Na página 264, Ellen White diz assim: vi a rapidez com que este engano se propagava, o espiritismo. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. Fixei os olhos nesse trem, parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-se-me então o chefe do trem. Uma pessoa formosa e imponente. Fiquei perplexa e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Então aqui nós temos, essa é, conforme o título, né, do sermão, esta que é a locomotiva de Lúcifer. Esta que é justamente, este é o comboio que leva o mundo inteiro neste engano. Um engano atrativo que então irá levar à perdição muitos que estão despreocupados, desprevenidos, né? E aí, se você ler mais adiante na visão, Ellen White vai perguntar ao anjo, mas não sobrou ninguém? Será que está todo mundo nesse trem aí mesmo? E aí o anjo vai dizer, olha para o outro lado. Ellen White olha para o outro lado e vê um pequeno grupo que está unido pela verdade e resistindo aos enganos finais. Então, este é o grupo, né? Que nós possamos estar fazendo parte dele. Essa é a nossa esperança, de que nós não sejamos enganados por estes embustes, né, do inimigo. Vamos então avançando nas datas, né? 1969 a 2019 é a data, é o período de 50 anos que nós lemos lá, sobre o qual Chico Xavier falou. Começa com a ida do homem à Lua, termina em 2019. Depois disso, teríamos um possível contato com inteligências extraterrestres, não mais espiritual, mas físico. E aí, 2025 é o fim do período do precursor, de acordo com Alice Bailey. Quando, então, será estabelecida a data para o aparecimento da hierarquia, né, que são os espíritos de demônios vindo para enganar o mundo inteiro. E depois o término da transição planetária. Quando vai terminar, então, a transição? Não sabemos, né? Existe uma data aí que Chico Xavier colocou, mas não vem ao caso. Estamos ainda no tempo da graça, devemos buscar a presença de Deus, não devemos estar nos preocupando com datas. Eu trouxe 2025 porque já vai ser daqui a um mês, né? E isso aqui, na verdade, como eu falei, não é uma profecia. Isso aqui é a agenda do inimigo. Assim como Deus não faz coisa alguma sem se revelar aos seus servos, os profetas, também o inimigo das almas tem os seus, para quem ele revela as suas intenções, apenas com a permissão divina.
Não devemos marcar datas. Ellen White diz assim: o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que esta mensagem pode sustentar o seu próprio fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la, e que ela irá em grande poder e fará a sua obra e será abreviada em justiça. Vamos então avançar em alguns enganos que Satanás também tem preparado para o tempo do fim. Olha só, te espanta agora, como diz Maísa Ribeiro, né? Te espanta com isso aqui. Tem alguns enganos, né, que vão em breve se manifestar entre nós, né? Um deles é justamente isso aqui, de acordo com muitos médios, né, de vez em quando, temos essa ideia que é justamente essa, a comunicação com os mortos por meio de dispositivos eletrônicos. Imagina só, você está assistindo a sua televisão, mexendo no seu tablet, no seu celular, e de repente você está entrando em contato com seu parente falecido há poucas semanas ou há muito tempo. Isto é um engano que vem sendo preparado e será implementado no futuro de alguma forma. Grandes saltos tecnológicos e científicos, veremos de agora em diante, né? A ciência se multiplicando, como diz Daniel, mas tudo isso vem com riscos. Por isso, Cristo vem destruir os que destroem a terra, porque toda essa tecnologia vem sendo feita às custas da natureza. Teremos cada vez mais também manifestações demoníacas, contato com inteligências superiores. Ellen White diz: ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu poder assinalado e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Ok? Aqui já é um contato físico mesmo, né? Dessas entidades se manifestando nas cidades do mundo. Um outro texto muito interessante. Aqui, eu vou ler só o finalzinho, que está grafado. Ellen White disse: haverá sinais e maravilhas, mas os olhos da fé discernirão em todas essas manifestações prenúncios do grandioso e tremendo futuro e dos triunfos que esperam o povo de Deus. Qual deve ser, então, o nosso dever? Na meditação Maranata, Ellen White diz: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas e fomes, as águas do oceano transporão seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. E qual então deve ser o nosso dever diante de todos esses enganos do inimigo? Na mesma visão que Deus deu a Ellen White, a visão do grande conflito, Ellen White diz o seguinte, qual deve ser o nosso papel? Na página 263, ela fala: vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, porque os espíritos dos demônios ainda lhes aparecerão, pretendendo ser amigos ou parentes amados, os quais lhes declararão doutrinas não escriturísticas. Este engano, o espiritismo, se espalhará e com ele teremos de lutar face a face e, a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. Veja só que solene, que oportuna essa admoestação, né, este aviso que a serva do Senhor nos dá. Em primeiro lugar, você precisa compreender a verdade presente, precisa alcançar completa compreensão da verdade presente. Nós vimos na primeira parte desses encontros, né, na sexta-feira, nós vimos como é que a gente pode sistematizar a verdade presente. A verdade presente tem dois eixos: eixo céu, eixo terra. No eixo céu, Cristo purifica o santuário, no eixo terra, as três mensagens são pregadas. E entre céu e terra você tem as colunas da verdade. Quais são as 5 colunas principais? O ministério sumo sacerdotal de Cristo, a lei e o sábado, o dom profético, a imortalidade condicional e a segunda vinda. De todas essas colunas, Ellen White puxou o assunto da imortalidade condicional, ou seja, o assunto do estado dos mortos. Ela diz: precisam compreender o estado dos mortos. Por quê? Porque haverá sinais, haverá manifestações no Antigo Egito, com James e Jambres, assim será no futuro. Haverá contrafação. E com este engano, nós teremos que lutar face a face. Ellen White tem justamente mais uma visão que eu quero compartilhar com vocês, que mostra justamente o estado final, o estado
da sociedade futura em que o povo de Deus estará imerso em grande angústia. Em Cartas e Manuscritos, volume 4, Ellen White diz o seguinte, nessa memória que ela teve, que é uma memória do futuro, né, as visões e os sonhos que ela tinha, ela diz assim, o tempo de angústia estava sobre nós. Eu vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, suplicando as confiáveis promessas de Deus, enquanto os ímpios estavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando nos destruir. Eles nos acusavam de termos tomado uma posição independente do resto do mundo. Eles cortaram nossos recursos, de modo que não podíamos comprar ou vender, e se referiam à nossa pobreza abjeta e condição deplorável. Eles declaravam que tinham a verdade, que milagres estavam entre eles, que anjos do céu falavam com eles e andavam com eles, que grande poder e sinais e maravilhas eram feitos entre eles, e este era o milênio temporal, que eles haviam aguardado há tanto tempo. O mundo inteiro estava convertido e em harmonia com a lei dominical, e este povo pequeno e fraco se levantava em desafio às leis do país e à lei de Deus, e sustentavam serem as únicas pessoas certas na Terra. Olha só que situação, né? Então esta será a situação. Queira Deus que todos nós estejamos preparados a fim de enfrentarmos essa situação de angústia. E aqui nós vemos, né? Ellen White fala, anjos do céu estavam falando com os ímpios, né? Aqui está a externalização da hierarquia, né? De acordo com Alice Bailey. Sinais e maravilhas estavam sendo feitos nesse tempo. E veja só essa acusação. Qual era a acusação dos ímpios? Eles nos acusavam de termos tomado uma posição independente do resto do mundo. Então você está pronto para não se curvar perante Baal, ser os 7.000, o remanescente que não está, então, imerso nos enganos de Satanás, que todos nós, então, possamos estar preparados para este grande dia. E eu não quero falar apenas de perseguição aqui, eu não quero falar apenas desta mensagem, que eu sei que é uma mensagem dura, uma mensagem que mexe com muitos, mas eu quero falar de esperança, eu quero falar de Cristo Jesus, que é a esperança da glória. Nós teremos um firme ajudador em meio a este tempo de engano, de angústia. Em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, nos diz o seguinte, e aqui eu já estou caminhando para encerrar a mensagem. Daniel 12, verso 1 diz assim, nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então nós teremos um ajudador, teremos aquele que peleja em favor do seu povo, que é Miguel, título de honra de guerra para Cristo Jesus, que é o grande príncipe. Então nós teremos justamente esse ajudador. E assim como Jó, nós podemos dizer, ter a mesma esperança que Jó teve no auge do seu sofrimento. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que nós possamos ter essa esperança também, mas a fim de que possamos estar inabaláveis, precisamos fazer a tarefa de casa. Cada um de nós precisa fazer esta tarefa de casa que Jesus nos ensina. Qual então é esta tarefa? Mateus, capítulo 7. E com essa passagem, vamos encerrar essa meditação. Mateus, capítulo 7, diz assim, verso 24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Cristo Jesus possa ser o nosso fundamento, agora e para sempre. Esse é o meu desejo, que nós possamos estar firmemente arraigados neste fundamento, na nossa torre de vigia, como fiéis atalaias, permanecendo firme até o final. Amém? Vamos então orar, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos. Oremos, Santo Deus de Israel, graças te rendemos, Pai,
pela verdade a qual nós temos acesso. Graças te rendemos por Miguel, o grande do teu povo, e que se levantará no tempo de angústia a fim de salvar o Israel de Deus, o Israel espiritual. Senhor Deus, queremos, Pai, estar do teu lado neste conflito, mas sabemos que temos um adversário muito ardiloso, que tem preparado enganos finais para enredar a humanidade nas suas malhas. Não queremos, Senhor Deus, ser presa de Satanás e seus ministros. Queremos estar do lado de Emanuel, do lado daquele que morreu por nós e deu a sua vida em resgate para a humanidade. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa inconstância, que nós possamos estudar mais a tua palavra, crer mais plenamente, orar mais fervorosamente e colocar Jesus como início, meio e fim em nossas vidas. Fique conosco, nos dê um dia abençoado, sob a proteção dos teus santos anjos, em nome, e que o Senhor Jesus Cristo possa ser o nosso fundamento, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.